Bom, pessoal, no vídeo anterior nós tivemos um pequeno probleminha, tivemos que cortar e continuar agora, né? Eu estava falando sobre Jeremias. Quem te chamou, ou seja, você que tem um chamado de Deus, quem te chamou foi o próprio Deus, né? O Senhor Deus que te chamou, o Senhor Deus que descobriu você. Mesmo que as pessoas não acreditavam em você, não acreditasse no seu chamado. Às vezes até você mesmo nem pensava, poxa vida, nem eu sabia que eu tinha esse chamado. Mas Deus sabe todas as coisas. Então foi Ele que te chamou. Não, você não pode parar, não pode desistir, porque o Senhor teu Deus te chamou para uma grande obra, né? O outro também. Olha que interessante, lá no livro de Lucas, capítulo 9, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Dr. Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 1 e 2. E convocando os 12 discípulos, deu-lhe virtude e poder sobre todos os demônios e para curar enfermos. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor Jesus convocou seus discípulos. O Senhor Jesus chamou os seus discípulos e deu-lhe autoridade para curar, para expulsar os demônios e curar os enfermos. Que maravilha, né? Já pensou você ser chamado pelo próprio Senhor Jesus? Talvez você está me ouvindo aí agora, a chama está ardendo dentro do seu coração, a chama do chamado para o Evangelho, para trabalhar na obra de Deus. Isso é o próprio Deus fazendo isso com você. Né? Atos dos Apóstolos, versículo 1, ou capítulo 1, perdão, capítulo 1, versículo 8. Olha lá, vamos ler a Bíblia, vamos ler a palavra de Deus. Muito interessante. Capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, versículo 8, diz assim, ó. Olha que coisa interessante aí, pessoal. Vamos ler. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até o confim da terra. O Senhor Jesus convocando os seus discípulos para ser testemunha dele. Que coisa maravilhosa, né? Então, se você tem que descobrir quem te chamou. Se a chama arde dentro de você, porque é Deus que te chamou. Deus tem chamado você para fazer esta obra. Tem muita igreja perecendo, tem muito ministério perecendo. Por quê? Porque as pessoas estão travadas, as pessoas depois que subiram no púlpito da igreja, subiram no altar, estão sentadas e não querem mais fazer nada, né? Enterrou o seu chamado, mas Deus, em nome de Jesus, está levantando você novamente para poder colocar em prática esse chamado que Deus te deu. E você que está começando agora no Evangelho, você que veio agora para o Evangelho, você tem um chamado maravilhoso de Deus para cumprir nessa terra. Amém? Então olha aí, quem te chamou, né? A segunda parte aí é para que você foi chamado. Né? Então você descobriu, você sabe o que é ser um líder, você descobriu quem te chamou, mas para que você foi chamado? Né? Qual é a função, ou qual é a função que você vai fazer dentro da igreja? Para quê? Qual é o seu chamado? Nós vemos aqui Josué, ele foi chamado para substituir Moisés. Olha que coisa interessante. Quando você lê lá o primeiro capítulo do livro de Josué, Deus fala para Josué: olha, Moisés, meu servo, agora é morto. Passa este Jordão. Eu vou dar na sua mão a terra que eu prometi aos seus pais, Abraão, Isaac e Jacó, onde você colocar a planta dos seus pés. Olha que coisa interessante, pessoal. Olha que coisa maravilhosa. Josué foi chamado para substituir. Tem muitos líderes que é chamado para substituir outros líderes. Você vê, tem as igrejas mais tradicionais, elas têm os grupos dentro da igreja, e aí tem grupo do círculo de oração, de jovens, de varões, e aí tem uma reunião. E cada final de ano tem a reunião para mudar a liderança.
Aí há substituições de líderes, né? A igreja, as comunidades já não tem isso. Mas muitas das vezes nos ministérios que a igreja tem, alguma pessoa que exerce o ministério do louvor, ela às vezes é substituída. Então muitas vezes a pessoa é chamada para substituir outro. Sabe o que isso aqui nos ensina? Que você que tem uma liderança na igreja, toma cuidado. Porque todo mundo é substituível. Você não é único. Você pode ser substituído, né? Vamos correr aqui por conta do tempo, que eu tenho pouco tempo aqui para concluir a aula. Então Josué foi chamado para substituir Jeremias. Foi chamado para quê? Para pregar o juízo de Deus, para profetizar o juízo de Deus sobre Judá. O povo estava errando, estava perambulando, estava sofrendo porque estava em erro, em pecado. Jeremias foi chamado para profetizar, né? O chamado de profeta. É muito interessante. E no livro de Lucas, capítulo 9, do versículo 1 e 2, os discípulos foi chamado para quê? Foi chamado para curar os enfermos, para expulsar os demônios. Olha que coisa interessante. Aqui já está representando a igreja. Você, né, foi chamado para quê? Para levar uma palavra para os enfermos, para curar os enfermos. Eu sou capelão, a minha esposa também é capelã internacional. E nós temos esse chamado de visita aos hospitais, de levar uma palavra, de curar, né, através do nome de Jesus, né, para expulsar os demônios. É muito gostoso isso aqui, gente. É muito bom, saber que nós somos chamados para alguma coisa na obra de Deus. No livro de Atos, eles foram chamados pelo próprio Jesus para ser testemunha dele. Ser-me-eis minhas testemunhas, né? Então, cada um tem o seu chamado, né? Para que você foi chamado? Olha que coisa interessante. E você? Para nós finalizarmos aqui e concluirmos a aula, essa nossa aula. E você? Para que você foi chamado? Você que entrou, que está participando desse curso, para que você foi chamado? A Bíblia diz lá no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11, olha que coisa interessante, ó. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Para que você foi chamado? A pergunta que eu deixo no ar, para as próximas semanas nós continuarmos o nosso estudo, a nossa lição aqui, para que você foi chamado? Você foi chamado por Deus para louvar, para cantar, para profetizar, para ser um mestre, Qual é o seu chamado? Então descubra o seu chamado e eu tenho certeza que Deus vai te usar muito na face dessa terra. Você que é líder, nós vamos, durante essas aulas aqui, nós vamos dar essas instruções. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado por Deus. Na próxima aula, nós vamos falar do líder e a família. Então não perca a próxima aula. Vai ser uma aula abençoada. Eu tenho certeza que Deus vai fazer algo maravilhoso. Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus, né? Eu quero fazer uma rápida oração. Senhor, em nome de Jesus, eu quero que o Senhor abençoe a vida deste líder, o chamado desta pessoa, que ela possa desenvolver o seu ministério com excelência. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Fique com Deus até a próxima aula. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.